3 dias a ideia de um ato cafajeste. A ideia-projeto de tornar a escola Vladimir Herzog, em São Bernardo do Campo, uma escola cívico-militar. Vladimir Herzog dirigia a TV Cultura do governo do estado de São Paulo em outubro de 1975. Levado por ordem do 2º Exército para depor no DOI-CODE em São Paulo, Herzog foi torturado e assassinado. Portanto, não há como o capitão do Exército, Tarcísio de Freitas, ora governador da mesma São Paulo, desconhecer esse fato da história, assim como seu SS Derrite. Inclusive porque seu secretário de Segurança, um profundo e confesso conhecedor desses, digamos, desfechos. Mas não espanta que o ato cafajeste tenha sobrevivido como ideia por 3 dias. Não espanta que o governo de São Paulo, a Secretaria de Educação e a direção da escola só tenham retrocedido da ideia do ato cafajeste já no 4º dia, depois da reação da família e de todos que não sejam dados a cafajestadas. Porque isso está muito, muito além da disputa política direita, esquerda, direita. É um ato de provocação essencialmente cafajeste. É de se supor que no 4º dia, já no domingo, quando desistiram da ideia, alguém deve ter alertado. Recuem, porque depois, quando chegar a eleição futura, a marquetagem não vai ter como dar o salto duplo twist carpado. Salto para vender o candidato nas manchetes como um extremista de direita moderado. Escolas cívico-militares são parte de um projeto militar de poder, implantadas no governo de militares que teve Bolsonaro como seu boneco dos ventrílocos. Escolas agora anunciadas como parte do projeto educacional do capitão Tarcísio de Freitas. Mais um no amplo desembarque de militares na política. No espaço que neste domingo, no jornal Folha de São Paulo, o professor Muniz Sodré chamou adequadamente de fácil esfera, um buraco da moral que oscila entre a violência e o grotesco. Quando os governadores Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado visitam e se juntam à extrema-direita de Netanyahu durante a matança em Gaza, atuam mirando esse espaço do imaginário, a fácil esfera. Quando o capitão Tarcísio, o capitão Bolsonaro, Dudu e Milei se encontram na terra do governador Catarina, o Inho, para gargalhar ante as citações imbrochável e incomível, isso é encenação e tradução da fácil esfera, a fácil esfera. Arranjar um segundo emprego, uma boquinha para militares nas escolas cívico-militares é apenas praxe. Militares representam 11,6% da despesa com a Previdência, mas a despesa final per capita por pessoa é quase 16 vezes maior quando comparada às despesas com civis, segundo o Tribunal de Contas da União. A expansão da fácil esfera, assim denominada por Muniz Sodré, se dá em múltiplos níveis e espaços. O banditismo que brota e mata a rodo no Brasil é fermento neste espaço, como são as polícias, em especial as PMs que, por desventura, mataram 17 pessoas em média por dia. No ano de 2023, à parte subnotificações, foram mortas 6.300 pessoas por ação de policiais. O número de mortos pela polícia quase triplicou desde 2013. Forças de segurança, desde então, foram responsáveis por 13,8% de todas as mortes violentas intencionais no Brasil. Aumento de 189% na letalidade policial em 9 anos. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil teve 83.988 casos de estupro em 2023. Uma mulher foi estuprada a cada 6 minutos. Condimentos da fácil esfera, Nas últimas semanas, país adentro, grupos de fazendeiros, ou que assim se vendem, fizeram ao menos 13 ataques contra povos indígenas,
invadiram terras, derrubaram casas e atiraram contra famílias indígenas. Nesta segunda-feira, o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, publicou o relatório da violência contra indígenas no Brasil em 2023. Os números dizem quase tudo. Vejam estes dados oficiais: 208 assassinatos, 17 homicídios culposos, 35 tentativas de assassinato, 23 estupros. Imagine a dimensão da repercussão midiática se e quando um indígena matar um fazendeiro, ou se uma mulher de posses ou uma criança for estuprada por um indígena. Ano passado, em terras indígenas, 150 conflitos por direitos territoriais, 276 casos de invasões, exploração ilegal de recursos e de danos ao patrimônio dos indígenas. Os poderes públicos foram omissos em 344 casos. O relatório do CIMI é detalhadíssimo com dados oficiais, estado por estado, caso a caso. Extremamente chocante. Mas o que choca muito, por ser um resumo macabro da violência, da desassistência, da omissão do Estado, dos poderes públicos, é o número de suicídios. Só no ano passado, 180 indígenas se suicidaram. 59 deles e delas, um terço, se mataram com menos de 19 anos de vida. Desta vez, 112 indígenas se mataram com idade variando entre 20 e 59 anos. Em pouco mais de 3 décadas, mais de 1.000 indígenas se suicidaram no Brasil. Em outubro de 1990, estive em terras dos Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, no Panambizinho, aldeias vizinhas à cidade de Dourados. Lá estive porque nos 13 anos anteriores, 308 Guarani Kaiowás tinham se suicidado. 123 deles, 43%, tinham entre 12 e 18 anos. As congregações neopentecostais, então, eram 30 nas reservas vizinhas a Dourados, onde à época viviam 7.500 indígenas, confinados, cercados e atacados por fazendeiros, assim denominados tantos dos grileiros, dos, em bom português, ladrões de terras indígenas. É óbvio, solar, evidente que a eleição nos Estados Unidos, a desistência de Biden e a entrada de Kamala Harris no páreo é notícia que atrai a atenção do mundo e do Brasil. Mas desde sexta-feira, portanto há 5 dias desta sexta-feira, embora embargado, o relatório do CIMI sobre indígenas estava disponível para consultas e trabalhos acadêmicos, jornalísticos, para o preparo de reportagens e análises sobre tanta violência. E nesta segunda-feira, o relatório se tornou público em transmissão ao vivo no YouTube às 3 horas da tarde. Já no final da tarde, início da noite, de todos os sites, dos chamados grandes meios de mídia, havia apenas uma manchete com algum destaque. No UOL, na ordem de importância na capa, era a 25ª manchete, com o título sobre um fato do relatório: mortes de crianças indígenas sobem 24% no governo Lula. Óbitos por doenças, desassistência, etc. Outro fato abordado no UOL, o número dos suicídios de indígenas. Texto esse postado às 3 horas da tarde. A fome de audiência imposta ao jornalismo pelas grandes empresas mundiais de tecnologia, empresas essas tornadas de informação e desinformação, não permite, não admite que haja uma queda no número de cliques, queda na audiência. E assim, antes das 8 da noite, a violência contra povos indígenas já havia desaparecido da pequena manchete na capa do UOL. No jornal Estadão, uma chamada de passagem lá no pé, quase às 6 da tarde, e também alertando para a mortalidade infantil indígena no governo Lula.
1.040 óbitos de crianças entre 0 e 4 anos por doenças, desassistência, etc. Entre 2019 e 2022, no governo Bolsonaro, morreram 3.552 crianças nesta mesma faixa etária. Nesta segunda-feira à noite, a notícia já havia sumido da capa do Estadão. No SP da Globo, reportagem às 7h30 da noite. No Jornal Nacional, rápida notícia sobre o relatório citou o número de indígenas assassinados no Brasil em 2023. Publicada no G1 do Distrito Federal às 3 da tarde, a notícia chegou à capa do G1 Nacional às 10 horas da noite. No mais, nos sites das chamadas grandes mídias, nenhuma manchete sobre as violências contra os povos indígenas. Nos telejornais dessa segunda-feira à noite, longas reportagens sobre Kamala Harris, Biden, Trump e as eleições nos Estados Unidos. E muitas manchetes, como sempre, vocalizando as preocupações da entidade divina O Mercado sobre rombos no orçamento, meta fiscal, dólar, gastos com BPC e Previdência. E nesta terça-feira, nas capas dos principais jornais do país, nem mesmo vestígios das digitais de um ano de violências contra povos e terras indígenas. Os assassinatos, estupros, invasões e roubos de terras, suicídios. De maneira geral, sobrou pouquíssimo, quase nenhum espaço para noticiar e analisar as múltiplas violências contra os povos que há milhares de anos já viviam nesse imenso território hoje chamado Brasil. Território, espaço onde, aponta Muniz Sodré, segue o embate com a fácioesfera e seus braços. E, conscientes disso ou não, suas vozes e porta-vozes. Como define com exatidão, com precisão, Ailton Krenak? O Brasil foi e continua sendo formado, construído, constituído em cima de cemitérios.